Eu sou a Tânia, da Sinal Verde Isenção, que realiza processos de isenções para a compra de carro zero para pessoa com deficiência, o PCD, tá? Mas hoje a pegada é diferente aqui. Nós estamos iniciando um podcast com conteúdo direcionado totalmente para a pessoa com deficiência, tá? E vamos iniciar esse podcast com uma figura pública. Vou falar só um pouquinho do currículo dele, que é extenso. Ele é bacharel em Direito, formado pela Universidade de São Francisco, tá? É também administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, professor de Educação Física, piloto político e coronel, tá? Então, ele é o queridinho dos PCDs, porque ele realmente se engajou nessa causa tão justa. Nada mais é que o Coronel Tadeu. Eu que agradeço. Primeiro, deixa eu desejar um sucesso enorme para você. Seu podcast não é fácil hoje competir com milhões de podcasts que existem por aí nas redes sociais, né, em especial no YouTube. Mas tenho certeza que você vai fazer muito sucesso. Seu conteúdo é muito importante para uma grande parte da população. E eu estou muito feliz de estar aqui, poder falar, né? Você estava falando do meu currículo aí. Eu costumo falar que eu sou os 3 P's, né? Piloto, policial e político. Pronto, resumiu e acabou, né? Policial. 3 P's, né? Que é o coronel. Exato, né? Mas olha, obrigado pelo convite mesmo. Imagina, eu que agradeço. É uma alegria estar aqui contigo gravando e a gente poder... Acho que de alguma forma nós vamos prestar um serviço para a sua audiência, né? Para todos aqueles que estão, não são só os PCDs, mas principalmente quem está ligado nessa causa PCD, né? Que ela é muito cara para mim nesse momento, né? Exato. Ao longo da nossa conversa você vai entender por que eu gosto muito da causa PCD. A pergunta que não quer calar. Tá preparado? Estou preparado, vamos lá. Então, aquele dia que a gente se encontrou, que eu fui apresentada por um amigo em comum, Márcio Tayar, né? Fala, Marcião. E nós fomos pedir apoio, né, para pessoa com deficiência, que naquela ocasião o IPI estava sendo limitado a 70 mil e não tinha carro. E eu até... Espanei um pouquinho os problemas, falei dos porta-mala, contei do meu filho. E eu só quero saber uma coisa. Naquela ocasião, o senhor já tinha noção, já tinha conhecimento da causa, da importância que era um PCD adquirir carro com isenção? Já tinha sim, Tânia. Não foi surpresa para mim o assunto, mas eu não conhecia com tanta profundidade. Você, o Márcio e algumas outras pessoas, né, acabaram me colocando muito mais informação do que eu tinha. E por que eu tinha isso? Justamente porque dentro da Polícia Militar, né, eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar, e nós temos aproximadamente hoje, entre ativos e inativos, 146 mil policiais militares. É um contingente muito grande. 7 mil deles são cadeirantes. 7 mil. E eu sou sócio, já há muitos anos, de uma associação que cuida da forma que pode, do jeito que pode, desses deficientes físicos, né? Dessas pessoas com deficiência, que é a Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos do Estado de São Paulo, a APMDefesp. Fica lá na Zona Norte, próximo ao Barro Branco, e vez ou outra eu estou em reuniões com eles para ver o que a gente pode ajudar. E tem algumas curiosidades, viu, Tânia? Por exemplo, tudo que eu posso ajudar eu faço por eles. Um dia eu ganhei uma rifa num carro. É mesmo? Um carro, ganhei uma rifa. Ganhei o carro, peguei o carro, fui lá e entreguei o carro para a associação. É de vocês. Que legal. Faz outra rifa, né? Fatura.
Os números, eu não lembro direito, mas os números são impressionantes dessa associação e nós só estamos falando de policiais militares. Eu não sei o que acontece na Polícia Civil, não sei o que acontece na Polícia Científica, não sei o que acontece na Polícia Penal. Eu não sei qual é o universo deles. Eu estou olhando só para dentro da Polícia Militar, mas provavelmente eles também tenham. As pessoas com deficiência, eles devam também ter esses problemas para resolver, para essas pessoas para ajudar. Mas, por exemplo, ele me falou numa reunião que eles compram, se eu não me engano, 500 mil sondas uretrais para poder fornecer para os policiais, que eles não têm dinheiro para comprar. Eu me assustei com o número quando eu soube disso. Já faz alguns anos, foi em 2016 ou 2017, né? Então eu me assustei, falei, caramba, a gente tem que ajudar mais essas pessoas. Fora a cadeira de roda, cadeira de banho, aquelas camas hospitalares, né, remédios, fraldas, né? Então não é um mundo fácil. Poxa, e quanto mais gente estiver ajudando, melhor. Então naquela época eu nem político eu era, né? A gente fazia o que pode, tentar fazer uma contribuição, né? Tem alguns amigos, por exemplo, que fazem pedágios solidários de cesta básica, e vez ou outra eu peço para eles, falo, dá para canalizar umas 200, 300 cestas básicas lá para a Associação dos Deficientes? Ou dá, a gente leva, onde é que é o endereço? O endereço é tal, vai lá, lega e entrega. Você faz pedágio solidário no final de semana. Isso são algumas coisas, assim, algumas coisas que eu acabo fazendo para ajudar, e toda ajuda é muito bem-vinda, por menor que ela seja. Se você tiver uma cesta básica, vai lá e dá, tal, né? Depois, aquela história das tampinhas, né? Das tampinhas não, dos lacres, dos lacres, né? Que eu junto o lacre e falo, pô, falando assim na brincadeira, ó, gente, cada cerveja que eu tomo, ela é importante, cada cerveja, aí tem que sacanear o povo, né? Sabe por quê? Porque eu arranco aquele lacrezinho da cerveja, né? Como é que chama? O anelzinho, né? Aquele anel de alumínio. E eu vou juntando aqueles anéis. Uma hora aquilo lá vai dar 3, 4, 5, 10 quilos. Sei lá quanto vai dar, quanto tempo eu vou demorar para juntar, mas não importa. Vou contar essa história depois. Mas eu junto porque eu sei que aquilo ali pode virar uma cadeira de roda lá no futuro. Agora, quantos bilhões de cerveja a gente vende, né? Essa indústria da reciclagem é muito interessante. E refrigerantes então, também. É o que a gente faz. Então, só voltando naquela pergunta, para a gente não escapar daquela pergunta, né? Eu já conheci um pouco, mas agradeço muito a você naquele bate-papo, que foi a partir dali. Depois nós conhecemos outras pessoas, mas foi através de você e do Márcio, né? Você mandou um abraço pro Márcio. Márcio, um grande abraço pra você aí, meu irmão. Márcio Tayar, né? E tem o Marcião também, da Nova Flex. Isso eu não conheci. Não, conheci. Conheci também? Na carreata. Ele tava junto com o Márcio, lembra? Tem até foto de nós 4. Depois você me mostra, então. Mas o Márcio foi o que... O Márcio é amigo de um coronel que é meu amigo. E ele me linkou com o Márcio e o Márcio me linkou com você. Exato. Mas foi a partir daí que eu comecei a entender com muito mais detalhes esse mundo do PCD, e aí passamos a trabalhar politicamente para ajudar toda essa comunidade, né? Essa galera toda. Eu não deixo de assistir os seus podcasts, seus vídeos, suas lives diárias, porque a gente sempre aprende com o Coronel Tadeu. Eu acabei de aprender uma coisa que eu não sabia, dessa associação, né? Que a gente pode até fazer algum trabalho para ajudá-los também. O Figueiredo nem está aqui, nem está escutando, mas em nome do Figueiredo eu já agradeço qualquer ajuda. O Figueiredo, ele também é um cadeirante, ele é o atual presidente da PMDFESP. Aliás, dia 15, semana que vem, eu estou entregando 10 cadeiras de rodas e 10 cadeiras de banho através da LINAD, Liga Nacional de Atiradores Desportivos. Eu fiz um link com a LINAD. Ela tem hoje aproximadamente 35, 38 mil atiradores no estado de São Paulo e quase 70 mil, 80 mil no Brasil inteiro. E na semana que vem nós vamos estar dando mais uma ajudinha. Eu tiro de quem quer dar, né? A LINAD, né? Ela ofereceu essa ajuda. Opa, vou linkar vocês com a associação. Que bacana. Né? Então nós vamos estar fazendo isso dia 15 às 10 horas da manhã. Ah, que legal. Então, grava pra gente acompanhar. Tá joia. Tá bom? Eu queria saber o que te sensibilizou nessa causa tão justa que é o PCD. Uma vez eu estava em Itu e eu não me recordo o evento. Itu não, desculpa, Sorocaba.
e tu é do lado. Eu estava ali em Sorocaba numa inauguração, não lembro o que era exatamente, e um tenente chegou para mim e falou assim: Coronel, o senhor vai se candidatar? Isso lá em 2016, 2017. Me lembro muito bem desse dia, eu não lembro o nome da pessoa, mas eu acho que eu consigo achar o nome dele na minha agenda. O senhor vai se candidatar? Eu falei: eu queria pedir um favor para o senhor. Eu falei: poxa, peça? O que foi? Eu tenho um filho que é especial. E nós temos um problema. Todo mundo que tem uma criança especial, a gente precisa ter um carro um pouco melhor do que o padrão, porque não é fácil transportar uma criança especial, né? Dependendo do problema que ela tem, né? Do grau de complexidade do problema, a gente precisa de um carro maior ou coisa parecida. E tem uma coisa que é a isenção do IPI. Aí eu já sabia da isenção do IPI. Para nós é muito importante, muito caro. Isenção do IPI, ICMS e IPVA nos ajuda bastante. O senhor poderia lutar? Eu falei assim: me passa mais detalhes. Aí eu comecei a entender isso daí. Então, naquele dia eu estabeleci esse contato com esse tenente, né? E ele foi me passando algumas coisas ali. E eu falei assim: pô, quando eu chegar lá, né? Se eu chegar, né? Que eu nem eleito eu tava, mas se eu chegar a ser deputado, mas não tenho a menor dúvida que eu vou entrar nessa causa. Aquele pedido daquele tenente, assim, naquele momento ali, me marcou bastante. É claro que eu já tinha esse conhecimento, mas o que a gente fazia? A gente fazia filantropia, que é o que a Bíblia nos ensina, o que Deus nos ensina, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Então você tem que amar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, tratá-la como irmão de verdade, né? E então eu sempre segui aqueles valores que meus pais, meus avós me ensinaram, de sempre você ter um pouquinho para mais, dê para quem não tem, né? Faça isso, né? E agora, como político, você pode fazer muito, né? Sim. Como muito. Então eu falei: vamos entrar na causa. Então o momento que eu entrei nessa causa mesmo, que me acendeu, foi justamente essa conversa com esse tenente. E dali para frente, durante o meu mandato, eu procurei fazer todo um trabalho voltado com o PCD, junto com outros deputados, que lá você não faz nada sozinho. Sim. É muito difícil, é muito complexo você aprovar uma lei, né? E então me juntei com alguns deputados que estavam na causa, com alguns senadores, e aí passamos a construir um movimento, né, voltado para aprovar projetos que interessam a causa PCD. Foi nesse dia. Às vezes aqui até no meu celular eu consigo até achar o dia, por causa das fotos, né? Fica gravado data, local, hora. Consigo até achar, mas foi ali em Sorocaba que tudo começou. Que bacana, que bacana. E os carros PCDs, né? A pessoa que tem necessidade de adquirir um carro, por conta das necessidades mesmo, né? Realmente precisa de um carro maior, com porta-malas maiores. E, às vezes, no caso dos PMs, né? Eles precisam serem adaptados, né? Exato, muitos carros. E até eu tinha um deputado, agora eu não estou me lembrando o nome, se foi o Thiago Dimas, que acrescentou naquela PL da Mara Gabrilli, foi ele mesmo. 5149, se eu não me engano. Aí eu E para ter isenção também nas adaptações, mas não passou no Congresso. Não passou, é verdade. É o Thiago Dimas mesmo que fez essa emenda, eu lembro muito bem disso. Eu conheço alguns policiais militares, vou até... Esse vídeo, com certeza, quando ele ficar pronto, eu vou mandar, né? Então, Praxedes, um abraço para você. O Praxedes, ele se desloca sozinho, ele é cadeirante, ele tem o carro dele adaptado. Peluque, lá de São João da Boa Vista. Peluque, um abraço também para você. É outra pessoa que vai para tudo quanto é lado. Graças a Deus ele consegue ser independente, ele mesmo dirige o carro dele e tal, mas tem a adaptação do carro, né? E então eu conheço esse universo e tem outros também, né? Eu preciso conhecer ele, você não acha? O Praxedes é uma figura, aliás, os dois são muito bacanas, né? E então são aquelas pessoas que elas não são dependentes de outras pessoas, mas tem outras que não tem jeito, né? Realmente você precisa dar um pouco mais de conforto. Não é o dinheiro pelo dinheiro, eu quero comprar um carro com desconto. Não, é a necessidade. Exato. A necessidade. Então todo administrador público, todo mandatário, governador, presidente, prefeito, né, que tem a caneta na mão, deveria, infelizmente, ter essa noção
essa responsabilidade e não tem. Isso me deixa muito triste em ver que você esperava uma coisa de uma determinada pessoa e às vezes não acontece. Eles deveriam ter isso, né? Não pode deixar passar batido. É uma população que merece a atenção do Estado. E muitas vezes essa atenção não é dada. Você vê a briga do ICMS, né? Nossa. Todo governador, não, eu não posso perder esses 2, 3, 4% de ICMS de 20 mil pessoas. O que é isso para o Estado? Você traz uma indústria qualquer, qualquer indústria que você ponha, ela com certeza vai compensar essa isenção de PVA que o governador pode dar para as pessoas, né? E isso no bolso de quem tem, de uma família que tem uma desconto PCD, bom, né? Dá uns 20 isso ajuda mil. demais. Isso ajuda demais. A gente sabe muito bem. Dinheiro hoje não é fácil. Então é uma forma, eu diria que direta e indireta de você ajudar. Direta porque é o governo que dá, não, você não precisa me pagar IPVA não, pelo amor de Deus. Mas é uma forma indireta de você estar ajudando aquela família, né? Falar assim, olha, eu não posso dar tudo que você precisa, mas eu vou fazer minha parte. Claro que as outras coisas a família vai correr atrás. Mas que a gente sabe que não é fácil, não é fácil mesmo, né? Mas, infelizmente, alguns políticos, eles não se sensibilizam com isso. Na minha andança nessa ocasião, eu fui de gabinete em gabinete, você sabe disso, né? Na Lesp, e eu te falo com toda a certeza, muitos, mas muitos, não conheciam a causa. Eu tinha que estar explicando desde o começo, né? E o carro PCD, quando eles pensam que estão perdendo, né, os impostos, deixando de ganhar, mas quando tem crise, quem vende mais... Isso aprendi com você, doutora Tânia, com você e com o Márcio. Eu lembro de um dia que a gente estava tomando um café, não é lá na Saint-Tropez, foi um outro café que nós tomamos, e você me explicou que em momentos que a economia está travada e que as concessionárias precisam vender carros e não conseguem vender porque o povo está sem dinheiro, Sim. Aquela recessão, né? Vamos dizer assim, quando o país está em recessão, quem é que socorre as montadoras, as concessionárias, as lojas de carros? Quem é que os socorre? Empregos, né? São os PCDs. É. Você até me falou em números que eu nunca mais esqueci, né? Que aqui no estado de São Paulo são de 200 a 300 mil famílias. Então, são de 200 a 300 mil carros que são vendidos. Exato. E essas pessoas, por quê? Porque tem a isenção. Aí vem aquela, digamos assim, aquela ajuda indireta. O governo te dá um titico de nada, que é a isenção aqui no estado de São Paulo, a IPVA é 4%. O governo te daria 4%. De 9 a 11. De 9 a 11? De 7 a 11, depende do motor. O IPVA ou o ICMS? O IPI. Não o IPI, eu estou falando do IPVA. No estado de São Paulo, são 12%. Acho que é 4, hein? Não. 4 é o IPVA. Então, desculpa, o IPVA, estou falando do IPVA. 4%. Se o governo, ele não dá o IPVA, ele não deu, aqui em São Paulo nós não temos ainda. Não, nós temos agora até 70 mil. E você paga a diferença. Exato. Pois bem, então. 2.800 de desconto. Essa diferençazinha, exatamente, 2.800 descontos, que é 4% em cima de 70 mil. Exato. Então, mas se ele desse integral, olha o que faz toda essa comunidade PCD, né? Num momento de crise, são elas que mantêm as montadoras de pé. Sim. Porque os carros estão sendo vendidos, normalmente não existe isenção em cima de carro usado, não é isso? É só de carro zero. Só IPVA. Então, e olha o retorno que essa comunidade toda, que toda essa gente que vai trocar de carro, ela faz a indústria girar. Então o governo ganha muito mais porque, ele te dá 4%, fazendo conta na matemática. Você compra um carro de 140 mil, você ganhou 2.800 de desconto e vai ter que pagar 2.800. Na realidade, né? A isenção de IPVA e ICMS é até 120 mil. Então nós temos de desconto de ICMS 12% de 70, que dá 8.400, eu acho. E o IPVA mais 2.800. 2.800. De desconto. Agora, nós não podemos esquecer uma coisa, que o Brasil tem impostos, né, em cascata. Isso. Então, é só o desconto na montadora, porque cada parafuso, cada pneu, cada coisa que é colocado no carro para montar o carro,
a fábrica, a indústria Tudo já encantado. recolheu. Já recolheu, é verdade. Então, é só o último Mas o ponto desconto. que eu queria só frisar é o seguinte: nesses momentos de crise, quem socorre são vocês. Exato. E foi isso que você me ensinou, que eu nunca imaginei que a comunidade PCD, ela poderia, né? Poderia, não pode e acontece com a compra dos veículos, né? Socorrer o Estado, a indústria e a economia. O Estado ganha muito com a compra desse veículo, né? Então, eu diria para você assim, chega só até como ingratidão do governo, seja ele federal ou estadual, né? Que é onde estão envolvidos, né? Municipal não tem nada. Mas seria até uma ingratidão eles não concederem mais desconto. O federal tá tudo bem com o IPI, né? Tá em 140, vai até 200 mil. 200 mil, é verdade. Mas aí perde o ICMS e o IPVA. Isso. E aí e nos estados, às vezes, você vai em determinados estados, você não tem isso. Então é diferente. É um trabalho que a gente precisa fazer de conscientizar todos os governadores, lá do Rio Grande do Sul até o Acre, até o Amapá, para que eles entendam essa causa e passam a enxergar esse segmento de uma forma diferente. Exato. Uhum. É muito, mas é muito importante mesmo. Uma parte. Na ocasião que estava uma crise automobilística muito grande, que não vendia carro, a Nissan, só para o PCD, eu sei porque eu sou amigo do diretor lá da Nissan mesmo, não da concessionária. Ele falou que o Kicks vendia 40% somente para o PCD. 40% de todas as vendas era PCD. Então, aquilo estava garantido. Olha aí que beleza. Eu conheço esse carro, o Kicks. Né? É isso que a gente tem que mostrar para esses políticos, né? Falando de Brasil, né? Para o Brasil todo, né? Apontar o dedo para todo o Brasil, para todos os governadores, e falar assim, olha, procure entender essa matemática que vocês vão ver que vocês saem ganhando e acabam entrando numa boa causa, numa causa justa. Certo. Né? Já que fala tanto em inclusão, né? Exato, a lei da inclusão, LBI. Mas como é que nós vamos incluir o sujeito? Se você não der um carro para ele se deslocar, ele não sai de casa. Claro. Simples assim. Claro. Como é que você vai tirar o carro? Se você tem um Fusca, um carro pequeno, porque é o que o bolso alcança, né? Como é que você vai conseguir colocar essa pessoa para poder se deslocar, fazer uma viagem, né? E promover a tão falada ilusão? Porque, olha, eu vejo muito político, é uma parte ácida, né, meio amarga, que eu gosto de falar mesmo, porque a gente tem que apontar o dedo para esses políticos, né? Todo mundo gosta de falar inclusão bonito, sobe numa tribuna, num microfone, porque é inclusão isso, é inclusão aquilo, mas não mexe um dedo. Eu sei bem o que é isso. Não mexe um dedo para poder. Então promove a inclusão mesmo. Cada estado tem uma bancada lá em cima em Brasília, cada estado tem a sua Assembleia Legislativa. Então vamos lá, deputados estaduais e deputados federais, vamos se mexer com isso. Põe aí no seu roteiro de pautas políticas, né, apoio à causa PCD. Pede para o seu assessor, porque deputado tem assessor para tudo quanto é lado, né? Pede para o seu assessor, então, dá uma aula para você. Ó, você vai estudar o que é causa PCD e eu quero tomar um café com você. Você vai me dar uma aula de PCD. Eu quero entender o que é que está acontecendo com essa categoria, com esse grupo de pessoas, com essa comunidade. Por que eles estão tão irritados, às vezes, porque não conseguem essas eleições. Então, vamos lá, deputado federal, vamos lá, deputado estadual. Estou falando do Brasil inteiro, não estou falando só do meu estado, São Paulo, não. Estou falando dos 27, né, dos 26 estados, mais o Distrito Federal. E começa, porque hoje são muito poucos deputados que conhecem essa causa. Exato. Então, já que tu tá aí para fazer o bem pro povo, e fazer política é fazer o bem pro povo mesmo, então faça política do bem. Não esqueça dos PCDs, não. Eu não tenho nem noção no Brasil quantos PCDs tem. Mas vamos chutar 1 milhão, que eu acho que vai bem o número, né? Vamos dar um chute. Não vamos fazer que nem o Lula, não, pelo amor de Deus. Né? Não vamos mentir. 400 mil no Brasil inteiro. Tá corrigido. Então, 400 mil famílias no Brasil inteiro dependem do voto de vocês para aprovar um benefício que é mais do que justo. Então, que fica aí o recado para os 513 deputados federais, para os 81 senadores e para mais um tanto de deputados estaduais espalhados aí pela Assembleia Legislativa. Coloquem a pauta PCD no seu caderninho de anotações. Nós tivemos muitos apoios, tá? Mas tem deputados, você pode não acreditar, mas me liga e fala, Tânia, eu estou precisando fazer um vídeo com você.
Daí eu olho e falo, poxa, mas ele nem me ajudou, Uhum. sabe? Que quer, né? Conheço. Que quer essa fatia Conheço. Eu tenho... do bolo. Todo mundo quer aparecer na foto. Exato. Quando o filho é bonito, todo mundo quer carregar o filho, né? Bem por aí. Mas, ok, né? Às vezes depende... Só muda de endereço, viu, Tânia? Depende Só muda de gabinete. Só muda de gabinete. Depende do deputado, eu até vou, né? Eu falo, não fez ainda, mas vai fazer, então vamos lá. Mas tem uns que eu falo, tô tão sem tempo. Você sabe que quando eu conversava lá em Brasília com alguns deputados, eles não tinham a noção do tamanho que é esse problema para a Polícia Militar. Sim. E eu vou falar uma coisa para você. Até hoje, eu estou esperando aparecer um governador que dê atenção aos policiais militares especiais, cadeirantes. Estou esperando. Porque eles hoje, toda vez que eu vou num quartel, e tem aquela oportunidade, aquele gancho para conversar assim, com 4, 5 policiais, eu falei, gente, vocês são sócios da Associação dos Deficientes Físicos? Então fica. Se não são, fica. É R$70 por mês, mas vocês não têm noção da ajuda que vocês dão para um irmão nosso que ficou para trás. Porque ficou para trás mesmo. Uhum. E eu falo desde quando eu entrei na polícia, do Montoro até hoje. Não vi um governador dar aquela atenção. Não, mesmo, muito pelo contrário. Chegar e aliás... O nosso ex-governador... Aqui para lembrar qual é o governador que visitou a associação. Que visitou. Sério? Tô aqui para lembrar qual foi o... Nem os milicos. Nossa Senhora. Aí eu falo assim, é uma cobrança que eu tenho que fazer, porque o político está ali para ser cobrado. Eu sei como é que é a agenda de um político, então ele tem que dar atenção e precisa ser lembrado. Falo, vai lá, faz um gesto, né? Vê o que eles precisam. Porque o que acontece hoje são 30 mil sócios, mas a semana passada, ou retrasada, eu tive na associação e, infelizmente, os policiais estão se desligando da associação, deixando de dar essa contribuição e a receita vem caindo. Então, eu não sei hoje quantos contribuem. E não é fazer a contribuição para obter alguma coisa. O que é que essa associação dá? Não, meu filho, não, essa associação não dá nada. Essa associação, ela só pede. Essa associação tem cerca de 7 mil pessoas que dependem dela, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar fralda geriátrica. Não tem dinheiro para comprar uma sonda uretral e por aí vai. Então, nós não estamos aqui oferecendo, nós estamos aqui pedindo a sua ajuda. Se faz falta 70 mil, tá bom. R$70. Pode pegar aí o seu dinheiro da cerveja aí, porque eu sei que você gasta R$70 no final de semana. Não é nenhuma pizza. Então, eu tenho certeza absoluta. Se vai fazer falta para você não tem problema nenhum. Se você quiser fazer uma doação de metade disso, faça uma doação, o Pix está aqui, a conta está aqui. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade, né, eu peço realmente essa contribuição, porque é uma associação séria, né? Eu vejo lá as instalações da fisioterapia, o atendimento, as visitas que eles fazem para essas pessoas, que eles sabem onde elas estão, no estado inteiro, tem endereço de todas essas pessoas. Então eu procuro divulgar, né? Procuro divulgar mesmo, digamos assim, que é o que eu posso fazer, né? Claro que eu já sou sócio, contribuo, o que eu falei para você do carro da rifa lá que eu ganhei e deixei mesmo o carro lá para eles. Mas né? Eu não estou falando que ele é o queridinho dos PCDs. Mas é justamente essa coisa de você poder ajudar, né? Você ser um samaritano mesmo e estender a mão para quem precisa, né? Então, a gente sabe que dá. Mas, assim, nem sei se eu posso citar nome aqui, mas o primeiro contato que eu tive com uma deputada federal, ela virou para mim e falou, Tânia, quando eu vim para essa reunião com você, eu fui perguntar para os meus colegas deputados, né, o que era a isenção de PCD. E eles, né, falaram que o PCD quer se aproveitar da situação e não sei o quê, que tem muitos carros, e na época não tinha, tá? E ela fez uma audiência pública, que eu participei com ela em Brasília, e de lá para cá ela realmente abraçou a causa, né? Depois eu pedi também, por conta da Covid, a vacinação, e ela começou a conhecer.
esse universo do PCD e ela também tem feito um bom trabalho. Então, é legal a gente fazer esses contatos, porque às vezes a pessoa, o político, ele ele desconhece, né? E começa a trabalhar em cima disso. Vou te dar um exemplo do que você está falando. PCD, eu já percebi que os políticos não conhecem, não têm noção. Mas hemodiálise, todo mundo sabe o que é. Eu assisti uma live de 2022 ou 2020, sua, falando sobre hemodiálise. Assisti ontem, sem querer. O que aconteceu? Eu fiz um projeto voltado para os pacientes crônicos renais, que eles precisam fazer hemodiálise. Aquela pessoa que dia sim, dia não tem que estar lá numa máquina lá para fazer a filtragem. E eu conheci isso, essa realidade deles, não é aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo você tem vários lugares que você pode fazer. No interior não funciona assim, não. No interior é diferente. No interior tem pessoas que se deslocam até 200 quilômetros. É um doente. Para ir fazer uma hemodiálise, ele tem que entrar dentro de um carro com mais 4 pessoas, às vezes é uma Kombi, entra com mais 8 pessoas, às vezes é uma van que entra com mais 12 pessoas. Ele viaja 200 quilômetros para ir, 200 quilômetros para voltar, faz a hemodiálise, né? Aquele dia perdido, e descansa um dia, no outro dia tem que ir de novo. Dia sim, dia não, o cara tem que fazer a tal da diálise. Então a gente precisa aumentar mais o número de pontos de hemodiálise no Brasil inteiro. Isso é uma coisa. Agora, e aquelas pessoas que ainda precisam trabalhar e não conseguem? Foi um caso que me sensibilizou, um representante de vendas. Ele dependia de deslocamentos. Quando ele passou a ser um paciente crônico renal, que ele passou a ter que fazer hemodiálise, ele não conseguiu mais trabalhar. Vender. E eu atendi esse cara lá no meu escritório. Entendi toda a situação dele, ele me explicou. E como é uma coisa assim que é mais comum no ouvido do político, o projeto foi aprovado por unanimidade. Puxa. Todo mundo, ninguém discutiu o projeto. E o que é o projeto? Permitir que a pessoa se desloque de uma cidade para outra e possa fazer hemodiálise em outro lugar, né? Isso pelo sistema pelo sistema SUS, pelo CROSS, isso é extremamente simples. Você mudar, hoje eu vou estar nesse lugar. Então me deixa eu fazer hemodiálise aqui. Depois eu volto para o meu lugar normal. Ok. Mas tem estrutura para isso, para atender esse pessoal? Tem. É claro que a hemodiálise, você tem assim, você não tem em todas as cidades. Mas hoje já mereceria você ter um número de cadeiras, porque hemodiálise você pode fazer na máquina, você pode fazer um paciente de manhã, um paciente à tarde. Muito bem. Então, vamos dar um exemplo. Uma cidade pequena. Quantos pacientes você precisa aí que ele precisa fazer hemodiálise? Eu tenho 4, então uma máquina para você aí. Você vai ter que ter uma máquina. Porque você põe 2 no dia, 2 no outro e eles vão estar ali fazendo hemodiálise. E assim você vai dimensionando. Hoje, eu entendo que todo município, da mesma forma que todo município tem que ter um raio-x, né? E às vezes não tem, você tem que fazer o raio-x na outra cidade. Você tem que ter, se você tem um paciente crônico renal, e o sistema SUS permite você saber, né? A Secretaria da Saúde do município sabe, você tem que colocar a hemodiálise para aquela pessoa, para parar esse negócio de deslocar, tá? É uma loucura, né? Você vê as pessoas tendo que se deslocar para fazer isso, doente, acabado, não é fácil. Não né? é. Então hoje, fica fraco, eu já mereceria, porque hoje você tem a cada, tipo assim, mais ou menos no interior, a cada 6 cidades, uma dessas 6 cidades é que tem a hemodiálise, então todo mundo vai para aquela cidade. É carro, é gasolina, é tempo, né? Sim, e outra, se não faz com uma frequência, vai prejudicando os rins, a pessoa perde a visão total. E eu sei que isso pode sair um pouquinho mais caro, mas o dinheiro da saúde está aí para isso, para atender o povo. É claro que é mais fácil você concentrar 12 máquinas num lugar só, né? E atender 50 pessoas, mais ou menos a proporção, né? De atendimento que você faz. Então é muito mais fácil você ter uma equipe para atender 12 e às vezes a mesma equipe para atender uma máquina. Mas não importa.
É preciso. É melhor você ter isso, aquela gasolina que está sendo gasta, digamos assim, de 6 carros para chegar nesse local, nesse 7º município, gasolina para vir, gasolina para voltar, mais o motorista, são 6 motoristas, né? De repente, Nossa. é só se você botar no É papel, muito caro. essa diferença ela é quase inexistente. Sim. É a mesma coisa que você ter um profissional de saúde especializado para cuidar da hemodiálise naquele município, mesmo que seja para ter uma máquina somente e atender 4 pessoas. É uma conta que precisa ser feita. Mas por mais que isso possa até encarecer, não vai encarecer tanto, é justo você não colocar aquela pessoa dentro de um carro para viajar 100, 150, 200 quilômetros. Com certeza. Ok, então vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta, vamos lá. Me conte um pouquinho como é que foi, como é que você se sentiu na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Teve resistência para falar sobre o PCD, a isenção de PCD, ou eles foram, abraçaram também essa causa, ou acharam que era uma como é que é? Renúncia fiscal. Não, a resistência eu não tive. Assim, lá você não tem resistência. Você fala aquilo que você quer. Você é livre para falar. Alguns assuntos são amargos, outros não. Mas o que às vezes você tem, e o que eu falo, naquele momento, né, há uma resistência do Ministério da Economia, né, porque o governo não quer renunciar à receita de jeito nenhum. Ele não quer renunciar à receita. Então, às vezes ele faz aquele jogo, né? Por exemplo, foi um trabalho muito grande para fazer a regulamentação da lei 14.000... Qual que é o número da lei que nós aprovamos, que era a medida provisória 1034 da isenção? Eu não lembro o número da lei. Mas não, tudo bem, não estamos aqui para falar no número de lei. Mas a medida provisória 1034, né, ela tratava um pouco da isenção. Eu lembro do número, da 1034. E nós aprovamos, né, quando a gente sobe na tribuna e explica, e graças a Deus eu não falei sozinho, eu subi na tribuna, falei, outros deputados falaram, 6 ou 7 deputados foram lá para cima da tribuna mesmo explicar para os deputados, gente, não se trata de renúncia fiscal, se trata em atender uma parcela da população que merece essa isenção de imposto, por isso. Então, quando você chama a atenção do deputado, ele vai ali escutando, não é todo mundo que escuta, mas ali você tem uma plateia que está te ouvindo, né? E você chama a atenção de líderes dos partidos, porque quem vai dizer o sim ou não, vamos aprovar ou não vamos aprovar, é o líder, ou o vice-líder. Então, e eles estão ali em plenário, porque é eles que vão recomendar o voto, né? Partido tal vota sim, por isso. Partido tal vota não. Aquele sim e aquele não é a ordem dada aos deputados do partido para depositarem o voto, contrário ou favorável. Então, esses discursos são extremamente importantes, porque o líder vai espalhar isso para todos os deputados. E ali no plenário você conversa diretamente com os líderes. Fala, líder, e aí, vamos apoiar esse projeto por conta disso. Além de você falar na tribuna, você também conversa com o líder e ele, então, convencendo ele da importância do voto sim para aprovar aquilo, ou dependendo do assunto não, né, é ali que você ganha o jogo político. Mas o governo não quer. Tem horas que o próprio parlamento fala, dane-se o governo. Nós vamos fazer aquilo que nós estamos entendendo que é melhor para o povo. O governo não quer porque é muita renúncia fiscal. Dane-se, a gente vai compensar de outra forma, mas isso vai ser dado. E foi assim que foi construído todo esse processo para aprovação. E na hora do cafezinho também, né? E ali no café também. Nos vamos tomar um café, é bastidores. verdade. Chama ali, vamos ali tomar um café que eu quero te pedir uma coisa e tal. E aí você vai lá, arrasta o líder lá e fala assim, mete bronca, vamos trabalhar junto nisso. Né? E é uma causa boa, é uma causa que o povo fica agradecido. Você me ajudou muito, né? A mim, principalmente aos PCDs, nessa fase complicada que o Dória fez, tirando a isenção de PVA, né? E fizemos até uma carreata que eu
sou muito agradecida que você estava com a gente lá no caminhão. 2021. Você é bom de data, eu não sou. Setembro de 2021, acho. Então, e depois continuou, ainda temos problema, temos esses laudos do IMESC que, nossa, tirou muita gente, né, da isenção. E eu sempre mando o WhatsApp, eu acho que quando chega assim o WhatsApp da Tânia, fala, lá vem ela, chata, pedir alguma coisa. Você sente resistência quando marca essas reuniões para a gente ir, para falar do laudo de IMESC, que nós somos no governo, que nós somos na secretaria Infelizmente sim, dona Tânia, e infelizmente, gente, não é fácil lidar com o governo, qualquer pauta é muito difícil para você tratar ela politicamente. E realmente a gente começou, eu lembro com o Dória, com aquela voracidade para arrecadar mais, ele tirou de quem não podia pagar. Isso é uma realidade. Ele simplesmente deu um jeito de acabar com as isenções que tinham no estado de São Paulo ou reduzir ao máximo. Tudo para quê? Para fazer a arrecadação do estado subir. Poxa, procura incentivar as pessoas a produzirem mais, né? Conversa com as empresas para elas aumentarem a sua produção, né? Trabalho, produção gera riqueza, aí a arrecadação aumenta, né? Agora, fazer que nem o atual governo está fazendo agora. O atual governo agora aprovou anteontem aprovou o DPVAT. Vai voltar o seguro obrigatório para proteção das vítimas de acidente de trânsito. Eu recebi 300 WhatsApp. Tânia, como é que fica? Eu vou pagar, como eu não vou pagar? Eu fiz um cálculo aproximado, por exemplo, isso aí deve dar uma arrecadação de... Eu fiz um cálculo aproximado de 19 bilhões de reais que eles vão aumentar em arrecadação. Não. Agora, quem é que está pagando isso? É eu, você, fulano, Beltrano. É todo mundo que tem uma moto ou um carro vai ter que estar pagando esse seguro obrigatório. Isso pesa, gente. É 50 reais aqui, é 80 ali, é 90 ali, é 150 ali, é 200 ali. Daqui a pouco foi 500, 600 reais para uma pessoa que ganha 2 mil reais. Exato. Não aguenta. Mas muito bem, o Dória tirou, né, isso daí e, poxa, isso motivou aí que vocês fizessem aquela carreata, vocês me convidaram, eu fui na carreata mesmo para a gente poder movimentar, foi uma bela carreata, por sinal, né? Foram nós fizemos para movimentar. Carros. E infelizmente a gente não conseguiu resolver esse problema. Já tivemos 4 reuniões com a área do governo do estado de São Paulo, mas infelizmente a nossa pauta não andou, está lá para não sei o quê. Já fizemos reuniões com a Secretaria da pessoa com deficiência. Exatamente, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Já fizemos reunião com a Casa Civil, já fizemos reuniões com a Secretaria da Fazenda e até agora a maldade do Dória não foi desfeita. Mas o Tarcísio teria que desfazer, né? É uma pena, né? É uma pena que a gente ainda tenha que estar batalhando, já se passou 1 ano e 3 meses, desse governo, do governo Tarcísio, mas ainda a gente não conseguiu retirar aquela maldade imposta pelo Dória. E o governador, ele pode dar isenção total de IPVA? Claro que pode, do IPVA. Ele não pode mexer no ICMS, porque é o CONFAZ. Né? Conselho Fazendário. O ICMS a gente sabe que é uma decisão de 27. Exato. Né? Para que as pessoas entendam, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, né? Só pode dar isenção se os 27 entes federativos, 26 estados mais o Distrito Federal, concordarem. Vamos todo mundo zerar o ICMS para isso aqui. Para celular, vamos os 27, não vamos cobrar ICMS de celular, não vamos cobrar ICMS de copo, não vamos cobrar ICMS de pessoas com deficiência, pessoas que sejam cadastradas. Então, aí a gente sabe que é mais complicado porque tem que ter uma reunião dos 27 lá em Brasília, que chama CONFAZ, né, Conselho Fazendário, e aí sim, se todos concordarem, está caminhando, né, isso está caminhando. Nós estamos há 12 ou 13 anos com o mesmo limite. Mesmo limite, Então, naquela ocasião, dava para comprar, sei lá, que carro, né? 70 mil há 12 anos atrás. 12 anos atrás. Agora, ainda permanece o mesmo limite.
Mas... Qual que é o limite, por curiosidade? 70 mil. 70 mil. É. Então você tem isenção do ICMS até 70 mil. Você Passou, pode... você paga a diferença. Você pode comprar até 120, tá? Porque só podia comprar até 70. Pode comprar até 120 por causa dessas lutas que nós estamos batalhando tanto tempo, né? Porque 70 mil não tinha mais carro. Então você paga essa diferença. Você tem os 8.400 que eu te falei. Exato. De desconto. E paga essa diferença. Ok? Agora, para o IPVA, o seu Tarcísio, né? O nosso governador, ele pode dar isenção total por 120 mil. É renúncia fiscal mesmo. Renúncia fiscal. Né? Quem é PCD não precisa pagar IPVA. Pode comprar um carro de R$1 milhão que não vai pagar IPVA. Mas... Não, tô dando um exemplo, né? Mas ele poderia fazer um, mas ele, claro que não precisa tanto. 200 mil. Pelo amor de Deus, não precisa tanto. Mas o IPVA, ele poderia, exatamente isso, poderia colocar o IPVA no mesmo nível do IPI, ó. Carros até 200 era a mil, nossa luta. É isenção total, 100%. Exato. Passou de 200 mil, é claro que a gente precisa reajustar isso ao longo do tempo, porque os carros vão subindo. Então, tem uma outra PL lá. Passar, que você vai comprar, por exemplo, tem cara que tem condição de comprar uma BMW? Tem. Então, de repente, esse cara não precisa da IPVA, né, da isenção do IPVA. Se ele tem dinheiro para comprar uma BMW, ele tem condição de pagar o IPVA da BMW. Mas, às vezes, um pouco desse dinheiro ajuda demais você fazer um upgrade, né? Um carro um pouco melhor para a sua família. E muitas famílias vão no limite do que tem. Né? Sempre. Vão no limite. Então, eu sei lá, eu estou chutando aqui, mas um carro de 200, 220 mil, 230 mil seria um bom valor para você dar a isenção do IPVA. E eu tenho certeza que os nossos PCDs do estado de São Paulo ficariam muito felizes. Então, em Brasília já tem uma PL também que já está aprovada e passando nos conselhos para 300 mil, para elevar 300 mil, que é um número... bem razoável, muito bom. Razoável, mas seria só o IPI, daí não perde o direito de isenção de ICMS. E para não dar dor de cabeça, esses projetos, eles deveriam já prever a correção e acabou, porque depois que ele vira lei, ele vai ser reajustado de acordo com o carro. O carro subiu 10%, 15%, então aumenta ali de 300, passa ali para 330, 340, que seja reajustado automaticamente para a gente não ter que ficar voltando na conversa de tempos em tempos, né? Porque aí acaba esse problema, né? Fala assim, olha, ele vai ser reajustado pelo IPCA, que seja, e isso vai dando fôlego. A gente não precisa ficar entrando nessa briga. Toda vez precisa brigar. Esse que é o ruim da política, né? Esse que é o ruim da política. E é até 2026, né? O IPI. Pois é. E depois disso, outra sua dor. Vamos começar a trabalhar no meio de 2026, no começo do ano, para... Eu diria que o ano que vem, 2025. 2025 já tem que começar a rodar lá os 513 gabinetes da Câmara, os 81 gabinetes do Senado, falando com os políticos para que eles possam já se mexer e saber do assunto. Aí daqui a pouco, mas por que quer reajustar de novo? Meu filho, tem inflação. Não, além do reajuste, tem que prorrogar, porque senão... em 2026, corta todo a isenção. Eu vou precisar da sua ajuda. A gente está lá para o que der e vier. Vocês estão ouvindo, hein? Com certeza, com certeza. Vamos rodar todos aqueles andares lá do anexo 3, anexo 4 e vamos encher o saco dos deputados. É isso aí. Bom, Coronel, foi ótimo, mas agora eu quero saber um pouquinho de você, da sua vida. Você fez tantas faculdades, né? Quero saber se você teve apoio da sua família para entrar na política. Como é que foi? Me conta um pouquinho só de você. Bem rapidinho, então, para a gente finalizar. Bom, eu fui policial 30 anos, né? E fui piloto de helicóptero depois por mais 10. Depois entrei na política e estou na política até hoje, né? Ser político não é fácil. Né? Você tentar provar para as pessoas que você é honesto e que você quer trabalhar por uma boa causa. Mas a função de policial militar é praticamente uma função de política. Você se propor a ser policial militar, não é fácil você escolher essa profissão. Porque é uma profissão que vai exigir de você que você esteja pronto para ajudar as pessoas 100% do tempo. Para e pensa. O policial militar não está ali para catar o bandido.
Eu diria que catar o bandido é uma consequência. Você tá ali para ajudar as pessoas e normalmente no momento agudo, ou de desespero, ou de dor, ou de pânico, né? E você tem que ser aquela pessoa calma, tranquila, com conhecimento, para poder dar a ajuda que a pessoa precisa. Numa simples briga de casal, por exemplo. Quantas vezes a polícia é acionada para ir lá resolver um problema de conjugal. Ali você é o psicólogo. Você tem que chegar ali e falar, gente, o que está acontecendo aí? Não dá para um sentar numa poltrona, outro sentar na outra e começar a conversar como gente civilizada, né? Tá ali o psicólogo entrando, né? Tá lá o cachorro... Parto. Exatamente. Tá ali o cachorro se afogando no rio porque deu enchente, o cachorro caiu na enchente. Lá vai o policial, vai lá e vai catar o cachorro, né? Ou mesmo um ser humano, uma pessoa que caiu, ele vai lá, ele acha uma corda, ele acha uma caixa, ele vai entrar naquele rio, vai tentar esticar a mão, vai tentar chamar, tá ali o bombeiro, né? Aí tá lá o médico, o enfermeiro fazendo desses detalhes, pois né? Então tá lá o policial fazendo um parto. Tá lá o policial desengasgando uma criança. Tá lá o policial trocando tiro com um bandido, com um fuzil, que queria assaltar um carro forte, como aconteceu em São Pedro, Águas de São Pedro esses dias, que 26 bandidos entraram na cidade e 6 policiais, 6 contra 26, né? Resolveram o problema porque os 26 queriam assaltar um banco numa cidade pequena, São Pedro. Então você vê que para você ser policial não é fácil. Então você tem que estar predisposto a tudo isso ajudar. E ter um bom salário, né? É um risco. Cada vez que eles saem de casa é um risco. Exato. Não sabe se volta. E dali pro político é a mesma coisa. Você não pode entrar na política para querer ficar rico, pelo amor de Deus. Você tem que entrar na política para continuar ajudando. E aí, quando você era militar, você trabalhou bastante dentro do Palácio, não trabalhou? Eu tive uma época que eu trabalhei ali, eu trabalhei 1 ano no governo Quércia, 4 anos no governo Fleury e mais 1 ano no governo Covas. Eu me lembro na reunião da Casa Civil que você me apresentou um monte de Isso, exato, né? Então, a política, ela acaba... tá no sangue da gente, né? Pode não parecer, mas o policial militar, ele é um político por natureza. Alguns com mais eloquência, falam mais, né? Então... acabam alçando cargos políticos mesmo. A gente tem muitos policiais militares na política. Sim. Né? Então, tem muitos coronéis que me apoiaram, deputados coronéis. Pular da polícia para a política, não foi algo tão difícil assim, não. É claro que você tem que ter apoio dos amigos, da família principalmente, porque dá trabalho. Você tem que ter bastante disposição, né, e disponibilidade para poder enfrentar o mundo político, porque não é uma realidade fácil. Todo dia tem gente, domingo, às vezes as pessoas elas acham que você está ali para elas 24 horas por dia, né? Então tem pessoas que mandam mensagem 5 horas da manhã e às 7 da manhã que é a resposta. Meu filho, eu não acordo assim, você acorda, eu não. Né? Eu não sou política, mas então você vai, então às vezes como é que fala? Mas faz parte, né? Tem que gostar, porque... Mas tudo é movido na política, né? Tudo. A política faz parte da vida da gente o tempo inteiro. Então, esse é um pouquinho do resumo do que eu já fiz, né? Entre polícia, entre ser piloto de helicóptero e ser político, faz parte, né? Eu aproveitei para estudar no começo da carreira, né? Como você falou no início do programa, eu fiz uma faculdade de Direito, faculdade de Administração de Empresas e fiz uma faculdade de Educação Física. Nossa, 3 faculdades. 3 faculdades. Beleza, aproveitei para estudar enquanto o cérebro era novo, né? Que diz que motor novo roda bem pra caramba, né? Não, então, você tem uma cabeça ótima, motorzinho novo, então vamos fazer ele rodar, trabalhar, e aí foi onde eu acabei fazendo essa formação. Lembrou até o nome da padaria? Saint-Tropez. Bom, Coronel, eu queria saber qual é a mensagem que você deixa para os PCDs e para os políticos. Olha, para encerrar. Vamos falar dos políticos primeiro, tá, né? Mensagem para os políticos. Aí você que é vereador, você que é prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República, não se esqueçam que nós temos pessoas diferentes da outra. Cada ser humano é um ser diferente do outro.
e tem alguns que precisam muito da ajuda de vocês que estão em mandato. Alguma pequena parcela da população precisa dessa ajuda. Exatamente. Então, por favor, abram os olhos, que são os PCDs, e olhem para essas pessoas, né? Não como eleitores, mas como seres humanos que dependem muito da prestação de serviço do Estado. Tá aí o recado para os políticos, né? E para os PCDs, olha, gente, política, vocês já perceberam que depois de tudo que a gente conversou aqui, já percebeu que não dá para se afastar da política, não é mesmo? Não tem como você se afastar da política. Então, a política faz parte da nossa vida. Eu estou aqui como um irmão de vocês, para ajudar vocês, e cada dia é uma batalha. Se você achar que não é, acredite. Cada dia é uma batalha, e a guerra não acaba nunca. Nunca vai acabar. Então você tem que estar disposto para um dia batalhar, um dia descansar, um dia batalhar, um dia descansar, e é o que nós vamos fazer. Né? Se você acha que pode cansar, aprenda a descansar. Desistir nunca. Eu sempre falo isso. Isso mesmo. Né? Se você cansou, descansa. Aprenda a descansar, mas desistir nunca. E é isso que esse compromisso que eu já tenho ele firmado com todos vocês, e renovo esse compromisso. Né? Podem contar comigo sempre, que sendo deputado, não sendo deputado, mas tendo saúde, né? Se Deus me der muita saúde para continuar batalhando por vocês, eu vou trabalhar com 60, 70, 80, 90 anos, não importa. Nós vamos estar juntos sempre, e que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E eu agradeço em nome dos PCDs Obrigado, toda a ajuda que o senhor sempre deu, né? Fazendo os links, tentando reuniões. Sucesso no seu podcast. Sinal Verde com Tânia Amara. Sucesso mesmo no seu podcast. Viu? Obrigada. E obrigada por participar do nosso primeiro podcast. É verdade, estou inaugurando, gente. Ai, que beleza. Estou inaugurando o podcast. Não muito podia bom. Ser outra pessoa. Não podia ser. Porque ele sempre engajou, abraçou a causa, que é uma causa nobre, uma causa justa, né? E merece mesmo esse engajamento dos políticos para nos defender. Tá? Super obrigada. Nada, que isso. Eu que agradeço mesmo. Imagina.